Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre produtos notáveis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu vou falar aqui dos 3 principais produtos notáveis, tá? Existem outros produtos notáveis, mas eu vou falar aqui dos 3 principais, tá? Que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, tá? Então vamos começar com o quadrado da soma. O que seria o quadrado da soma? É quando eu tenho algo desse tipo, olha. A mais B ao quadrado. Então, vamos entender isso daqui. Primeira coisa, quando eu falo de produtos notáveis, olha só. Produto, o que é produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, é quando a gente tem uma multiplicação envolvida. Notáveis é porque esses produtos são muito importantes. Por que eles são muito importantes? Porque eles aparecem muito nos exercícios de matemática, tá? Então, se vocês tiverem em mente esses produtos notáveis, isso vai ajudar muito vocês em alguns momentos. Por isso que é importante vocês saberem essas regrinhas, vocês saberem bem como funcionam principalmente esses 3 produtos notáveis aqui que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Tá, mas acabei de escrever aqui, A mais B ao quadrado. Onde que tá o produto aí? Poxa, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B, tá? É aqui que aparece o nosso produto, ok? A multiplicação aqui. Beleza, esse A mais B ao quadrado, a gente pode resolver de 2 maneiras. Eu posso fazer a distributiva aí, no A mais B vezes A mais B, ou eu posso usar a regrinha. Se vocês souberem essa regrinha, isso vai facilitar muito para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a distributiva pra gente chegar na regrinha. Daí eu falo sobre ela para vocês e depois a gente faz um exemplo sem precisar fazer a distributiva, tá? Só utilizando a regrinha dos produtos notáveis. Então, primeiro vamos fazer a distributiva aqui. Então, A mais B ao quadrado é o mesmo que A mais B vezes A mais B. Vou fazer a distributiva. Como que eu faço isso? Vou fazer A vezes A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, que é AB. Daí eu faço aqui B vezes A, que é BA. E B vezes B, que é B elevado ao quadrado. Ok? Tá feita a distributiva. Se vocês observarem esses 2 termos do meio aqui, ó, A mais B, AB e BA, eles são termos semelhantes, tá? Como é uma multiplicação, a ordem não importa. AB e BA dá na mesma. Então, como esses 2 termos são semelhantes, a gente pode juntar em uma coisa só, tá? Então, fica A ao quadrado mais... É como se fosse aqui, AB mais AB. Vai ficar 2AB mais B ao quadrado. Então, olha só. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E é essa regrinha aqui que eu tô dizendo pra vocês, tá? Se vocês memorizarem isso, a gente não precisa ficar fazendo essa distributiva, tá? Como que a gente memoriza isso? Vocês vão pensar assim, olha. O A é o nosso primeiro termo. E o B é o nosso segundo termo, tá? Então, quando eu falar de primeiro, eu tô falando do A. Quando eu falar do segundo, eu tô falando do B. Então, a regra é o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, de novo,
o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Eu sei que pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas conforme vocês forem utilizando isso, vai ficar muito fácil na cabeça de vocês, tá? E é muito simples de utilizar. Então, eu vou colocar aqui um exemplo pra gente aplicar o produto notável, tá? Então, aqui, exemplo, eu posso ter x mais 3 ao quadrado. O meu primeiro termo aqui, no caso, é o x, e o meu segundo termo é o 3. Então, como que fica pela regrinha, sem precisar fazer a distributiva? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá vendo? O que a gente faz aqui? Se eu dar uma arrumadinha, né? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, não tem como resolver porque a gente não sabe quem é o x. 2 vezes x vezes 3, a gente pode multiplicar aqui o 2 pelo 3. 2 vezes 3, 6, então isso vai dar 6x. E 3 ao quadrado é 9. Então, pronto. X mais 3 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado mais 6x mais 9, tá? É assim que a gente aplica essa regrinha. Vamos ver o segundo tipo de produtos notáveis. É muito, muito, muito parecido com esse primeiro, tá? Então, agora eu tenho aqui o quadrado da diferença. O que é diferença? Diferença é subtração. Então, o que vai mudar é que agora, ao invés de a gente ter uma adição, a gente vai ter uma subtração. Então, agora eu tenho a menos b ao quadrado, tá? Eu vou fazer da mesma forma, tá? Vou fazer primeiro a distributiva e depois a gente vai aplicar a regrinha. A menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b, tá? É uma potência. Então, eu vou fazer a distributiva aqui. A vezes a ao quadrado. Agora, toma cuidado com os sinais, tá? Porque não vai ser tudo mais, tudo adição. A vezes menos b, olha, aqui é menos b. O A é positivo e o B é negativo. Positivo com negativo fica negativo. Então, isso vai dar menos AB. Agora aqui, menos B vezes A. Olha só, menos B vezes A. Mesma coisa, negativo com positivo fica negativo. Então, vai ficar menos BA. E menos B vezes menos B, menos com menos fica mais. Então, aqui vai ficar mais b ao quadrado. Aí, mesma coisa do anterior. Observe esses dois termos centrais aqui. Eles são termos semelhantes. Então, a gente pode juntar em um só. Vai ficar a ao quadrado menos AB com menos BA é o mesmo que menos AB menos AB. Vai ficar menos 2AB mais b ao quadrado. Dá uma olhadinha no anterior. Tem uma diferença só, que é este sinalzinho aqui do termo do meio. No quadrado da soma, ele é positivo. No quadrado da diferença, ele é negativo, tá? É a única diferença. Veja que o terceiro termo continua sendo positivo, tá bom? Não fica negativo, porque a gente fez ali menos com menos e virou mais, tá bom? Então, como que vai ficar a regrinha aqui? A menos b ao quadrado vai ser... Lembra que o primeiro termo é o A e o segundo termo é o B, tá? O segundo termo não é o menos B, tá bom? O menos já tá incluso na regra, a hora que a gente for falar da regra. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B, tá bom? O menos não entra junto com o B aqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? O menos já entra aqui na hora que a gente fala a regra. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá vendo que o menos, ele não é carregado aqui junto com o B, tá bom? Muito bem.
Então, vou fazer um exemplo pra gente aplicar essa regrinha. Y menos 2 ao quadrado, tá? Tá vendo que é o quadrado da diferença, porque aqui é uma subtração. Fica o quadrado do primeiro, o nosso primeiro termo agora é o y, e o nosso segundo termo é o 2. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dá uma arrumadinha, vai ficar y ao quadrado, menos... Aqui, a gente pode fazer 2 vezes 2, vai ficar 4y. E 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Então, y menos 2 ao quadrado é y ao quadrado menos 4y mais 4. E o terceiro tipo de produto notável é o produto da soma pela diferença. Então, agora a gente vai ter uma adição e uma subtração. Esse aqui não vai estar elevado ao quadrado, tá? Porque elevado ao quadrado é só quando os dois termos são iguais. Então, se os dois forem positivos, isso vai ser a mais b ao quadrado. Se os dois forem negativos, isso vai ser a menos b ao quadrado. Mas se um é positivo e o outro é negativo, a gente precisa escrever separadamente mesmo. Então, vai ficar assim, a mais b vezes a menos b, tá? O produto da soma pela diferença. E aí, vamos fazer o mesmo esquema, tá bom? Vou fazer a distributiva pra gente ver depois como é que fica a regrinha, tá? Eu vou deixar assim, vou escrever de novo, só pra eu não rabiscar essa partezinha, tá bom? A mais b vezes a menos b. Então, vamos lá. Distributiva. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b menos ab. B vezes a, tá vendo que é positivo, né? Então, vai ficar mais BA. E B vezes menos B, mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos B ao quadrado. Ok? Feita a distributiva. Dá uma olhada nos termos centrais aqui. Menos AB e mais BA. Um é negativo e o outro é positivo. Tá? Lembra que BA é o mesmo que AB, então seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos AB mais AB. Dá zero, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Cancelar esses dois termos centrais. Se a gente juntar esse com esse, vai dar zero. Então, isso aqui vai embora. Vai sobrar só A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Então, aqui a gente fica só com dois termos. Bom, qual que vai ser a regrinha aqui? Produto da soma pela diferença. O primeiro termo é o A e o segundo é o B, tá bom? Lembra que o sinal a gente não leva em consideração na hora de ver essa regrinha. Então, o primeiro é o A, o segundo é o B. Tá bom? Isso tanto aqui na soma quanto aqui na diferença. Então, a regra fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso, tá bom? Só tem dois termos aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Um exemplo. X mais 5 vezes x menos 5. Tá bom? Perceba que o primeiro termo daqui tem que ser igual ao primeiro daqui e o segundo daqui tem que ser igual ao segundo, tá bom? Senão não é um produto notável desse tipo. Como que vai ficar, então? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. O x ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. 5 ao quadrado é 25. Então, fica x ao quadrado menos 25. Ok?
Então, tá vendo que se vocês souberem essas regrinhas, vocês não vão precisar ficar toda hora fazendo distributiva. Isso poupa tempo, isso poupa trabalho. Além do que, não necessariamente o produto notável vai aparecer em um exercício dessa maneira, só para vocês aplicarem o produto notável. Pode ser que ele apareça no meio de uma expressão, pode ser que ele apareça na fatoração, pode ser que ele apareça de uma outra forma que vocês precisem ter em mente, que bater o olho ali e falar, opa, isso aqui é um produto notável, tá? Então, é importante vocês terem na cabeça essas regrinhas, tá bom? Espero que tenham entendido. Até mais!